E I U. Certinho. A crise tá feia, eu tô precisando de dinheiro, vou vender você. Não pode. Vou vender sim, vou vender. Não pode. Diz que você dá uma boa grana. Não pode. Pode sim. Não. As coisas estão muito difíceis Não pra pode. mim. Papai tem ciúme, não quero saber se você tá suviando pros outros carros. Ó. Se parar de ser teimoso, ó. Olha. Da mamãe, cadê o cafuné sacado? Cadê? Cadê o cafuné da mamãe? Cadê o cafuné sacado? Cadê? O time do Galo é bom, Louro? Foi no cu!